Ok, vamos começar esse vídeo explicando o que está acontecendo, por que que esse vídeo tá existindo, já que em teoria esse canal é para ser sobre jogos. Resumindo, eu resolvi que eu queria muito falar sobre essa novel em específico e achei estranho que pouca gente aqui no Brasil tinha falado sobre ela. Para resumir, Shadow Sleeve é uma novel escrita por Guilt 3, ou simplesmente G3. A sinopse é a seguinte: crescendo na pobreza, Sunny nunca esperou nada de bom da vida. No entanto, nem mesmo ele antecipou ser escolhido pelo feitiço do pesadelo e se tornar um dos despertos, um grupo de elite de pessoas dotadas de poderes sobrenaturais. Transportado para um mundo mágico arruinado, ele se viu enfrentando terríveis monstros e outros despertos, em uma batalha mortal pela sobrevivência. O pior de tudo, o poder divino que ele recebeu acabou tendo um pequeno, mas potencialmente fatal efeito colateral. Ouvindo essa sinopse, vou te falar, como um leitor de 2.000 capítulos, não dá para ter uma noção geral do que a história vai tratar só lendo isso. Então eu tentei resumir aqui nesse vídeo os motivos pelos quais eu acho que você deveria dar uma chance a esta novel e iniciar a leitura dela. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é a construção de mundo, que, como diz ali na sinopse, em teoria, ele é transportado para um mundo mágico. Dando uma base maior de como é que isso acontece, ele vai para o Reino dos Sonhos, que é um mundo paralelo que não tem uma ligação física com o mundo normal deles. Nesta novel, eles chamam o mundo normal de mundo desperto, já que o Reino dos Sonhos é para onde as pessoas que dormem vão, o mundo desperto, por lógica, é o mundo normal, onde as pessoas estão acordadas. Nesse mundo existe essa doença chamada Feitiço do Pesadelo, que desceu sobre a humanidade e aleatoriamente, quando as pessoas entram ali na faixa dos 15 até os 19 anos, as pessoas podem ser chamadas por feitiço. O que que acontece? Elas começam a ficar sonolentas até o ponto em que elas adormecem e vão para o seu primeiro pesadelo. O primeiro pesadelo em si não é o reino dos sonhos. O primeiro pesadelo é um teste pessoal, um teste para aquela pessoa em específico, para ver se ela é capaz de iniciar no caminho da ascensão. Eu explico depois que é o caminho da ascensão melhor. Mas resumindo, é para tu começar a tua jornada de poder. Porque tu vai entrar no primeiro pesadelo como um humano normal. E aí, todo um teste que recria algum momento passado do reino dos sonhos vai ser especialmente criado para você, baseado no que tu é capaz de resolver. Então, o feitiço não cria, igual os personagens citam, é, penas de morte. Ele não vai te mandar para uma provação que tu é impossível de lidar. De alguma forma, todo humano tem uma possibilidade, um caminho para terminar o seu primeiro pesadelo. Ele é especialmente projetado para ti. Ele é para ser difícil, mas é para ser possível de ser superado. Passando do primeiro pesadelo, você vai acordar no mundo desperto, novamente com o seu corpo. Caso você não passe, bom, aí no lugar do teu corpo no mundo desperto, ele vai ser consumido por corrupção e tua alma vai ser destruída e, consequentemente, tu vai morrer. E o seu corpo vai ser o vaso para uma criatura do pesadelo entrar no mundo desperto e sair matando qualquer um. A construção de mundo que eu quero citar aqui não seria do mundo desperto, porque apesar dela ser muito boa, o foco aqui é principalmente o mundo do Reino dos Sonhos, que ele é dividido em regiões. Não vou explicar, não vou me aprofundar sobre por que ele é dividido em regiões, mas cada uma delas é extremamente única. A Costa Esquecida, por exemplo, é uma floresta carmesim de dia e de noite um mar surge das profundezas, sobe instantaneamente, cobre toda aquela floresta e se torna um mar de morte e escuridão e tristeza absolutas. As ilhas acorrentadas são diversas ilhas flutuando num vazio, acorrentadas umas às outras, no que é um resquício de um fragmento de um antigo reino que foi destruído por uma divindade. Também temos
O túmulo de Deus, por exemplo, que é uma outra região do reino dos sonhos, que consiste simplesmente de um esqueleto do tamanho de um continente, onde na sua superfície, quando as nuvens se abrem, o céu desintegra tudo que se move. Então, se por exemplo você está caminhando na superfície do esqueleto, no seu osso, e do nada as nuvens se rompem, ocorre um rompimento de nuvens, como os personagens falam, você não pode se mexer. Você tem que ficar parado. Qualquer coisa que se mexa no sol do túmulo de Deus é instantaneamente destruída. E isso não importa a sua força, não importa a sua habilidade. Se você se mexer, você vira pó. É uma característica daquela região. Ainda temos que tratar do interior do túmulo de Deus, que são as cavidades, lugar onde o sol não bate, porque seria o interior do corpo deste esqueleto gigantesco. Sendo assim, lá é onde ficam os monstros mais poderosos e os mais assustadores daquela região. Existem diversos tipos de monstros na história. O ponto aqui é que esse mundo é vasto, é muito maior que a Terra, por exemplo. Além dessas áreas que eu citei, ainda temos o submundo, temos o reino dos mortos, temos o mar sombrio, todas essas regiões únicas e diferentes entre si no reino dos sonhos. O segundo ponto que eu queria falar sobre por que você deveria dar uma chance é o sistema de poder, que é complexo e meio chato de entender no início, não por causa da sua complexidade, mas por causa da sua nomenclatura, que se aplica a tudo. Mas ele é muito confuso, principalmente na parte dos rankings. Mas para resumir, existem classes e rankings nesse mundo. As classes tratam da quantidade de núcleos de alma de uma criatura ou de um ser humano, a sua capacidade de energia e a sua inteligência e influência sobre outras. Existem 7 classes: besta, um núcleo de alma, monstro 2, demônio 3, respectivamente até chegar em 7. Depois de demônio ainda temos diabo, tirano, terror e titã. Os ranks estão vinculados ao nível de poder bruto que o ser possui e à potência das suas habilidades. Eles se dividem em duas fileiras, pois nessa história, conforme os humanos evoluem, eles seguem o caminho da ascensão ou o caminho da divindade, enquanto que os monstros seguem o caminho da corrupção ou profanação. Então, para os humanos que vão ascender, os ranks são adormecido, desperto, ascendido, transcendente, supremo, sagrado e divino. Para os monstros, os ranks, como eles são corrompidos, são dormente, desperto, caído, corrompido, grande, amaldiçoado e profano. Então, humanos e monstros, até na sua própria essência em ranks, são completamente opostos, são duas forças inimigas. Essas classificações de ranks também se aplicam a memórias e a aspectos de cada indivíduo. E aí tu deve estar pensando, tá, mas o que são aspectos e memórias? Memórias são as armas que são concedidas aos portadores do feitiço do pesadelo ao matar um monstro. Ao matar um monstro, pode ser que tu ganhe uma arma, um escudo, uma armadura, um amuleto, qualquer tipo desses itens, não importa a sua funcionalidade, é uma memória. Cada um deles possui atributos únicos. Por exemplo, dentro da história, tu tinha uma espada que tem um atributo em que, conforme o portador dela vai tomando cada vez mais ataques, a espada vai ficando cada vez mais forte, dando cada vez mais dano no seu corte. Então são diversos e diversos encantamentos que cada arma ou armadura pode ter, mas todos eles ainda são baseados na classificação dessa armadura. Se o rank dela for, por exemplo, um rank 2, ou seja, um rank desperto, ela é uma armadura mais modesta. Se o rank dela for, por exemplo, um rank 5, um rank supremo, é uma armadura muito excelente. Tratando dos aspectos agora, você pode tratá-los como as individualidades de Boku no Hero, por exemplo. Cada pessoa tem o seu aspecto. Mesmo que você nunca via um portador do feitiço do pesadelo, ou seja, nunca desperte esses poderes, tinha algum aspecto ligado a você. Você apenas não despertou ele. O que o feitiço do pesadelo faz é despertar o aspecto latente ligado à alma daquela pessoa. Então, quase todos os personagens, o seu aspecto é ligado ou a algum traço da sua personalidade, ou da sua alma, da sua mente.
ou da sua própria natureza com o mundo. Os defeitos são para equilibrar as coisas, porque o aspecto é o que te dá o seu poder. Por exemplo, o aspecto do protagonista é escravo das sombras, é um aspecto de nível divino. Isso quer dizer que o protagonista já começa sendo alguém super poderoso, mega blaster upado, e que nada vai ser um desafio para ele? Com certeza não. O aspecto de ser divino só quer dizer o potencial que esse ser tem de ser poderoso. Mas o rank do Sunny, no início, é apenas adormecido. Ele é um mero adormecido que tem um aspecto divino. Mas inicialmente, isso não aumenta em nada a força dele, comparado a outros adormecidos. Isso só quer dizer que o potencial de crescimento dele vai muito além de quem tem um aspecto sagrado ou um aspecto supremo. E por consequência, se o aspecto é o seu poder, o defeito é a sua limitação. Afinal de contas, todo poder tem um preço. Então, cada aspecto tem um defeito que é especialmente desgastante ou desafio para a própria pessoa que detém o aspecto. Por exemplo, o Sunny, antes de despertar o seu aspecto, ele gostava muito de mentir, vamos colocar assim. O defeito dele veio justamente na sua ferida. Ele não pode mentir, simplesmente isso. O defeito dele é que ele não pode mentir. Os defeitos variam muito. Tem pessoas que têm defeitos extremamente rígidos, como por exemplo não matar. Esse é um defeito horrível, mas por consequência, a mesma pessoa também tem um aspecto incrível. Então, os defeitos são diretamente proporcionais ao potencial do aspecto da pessoa. Como eu falei, o sistema de poder ele é complexo, ele é difícil de compreender no início, tu vai se confundir muito sobre as classificações, sobre o que é uma classificação alta, baixa, o que importa mais, se é rank ou classe. Então aqui já sai avisado deste vídeo sabendo que rank importa muito mais que classe, tá? Um titã desperto é infinitamente mais fraco do que uma besta corrompida. Você vai pegando a manha conforme tu for lendo, porque tu vai percebendo como os personagens reagem a tais classificações. Por últimas batalhas, então. Vou citar aqui uma batalha para tu entender a dinâmica de como os poderes se aplicam na prática. Em dado momento, mais para frente na história, o Sunny lutará com a Besta do Inverno. A Besta do Inverno é um titã corrompido. É um ser extremamente poderoso. Um titã possui 7 núcleos, então a sua capacidade de energia é extremamente alta. Ele tem um poder relacionado ao seu aspecto. Esse titã foi nomeado de Besta do Inverno simplesmente porque ele consegue causar uma tempestade de gelo à sua volta extremamente impenetrável. Nenhum ser de rank inferior ao corrompido conseguia sequer chegar perto da Besta do Inverno. Então não é porque ela era muito poderosa fisicamente. Uma batalha como essa, onde o Sunny tinha que quebrar as defesas da Besta do Inverno, já que não é uma tempestade que se estendia do corpo dela a alguns metros. Ela cobria quilômetros de tempestade. O corpo dela em si não deveria ter mais do que 10 metros de altura, mas a extensão da tempestade que ela causa em volta do seu corpo, e essa tempestade é fixa, ela é permanente, é uma habilidade passiva desse titã, essa tempestade alcança quilômetros ao redor dele. Então, simplesmente estar perto deste ser leva à morte de seres mais fracos. Esse titã literalmente passou perto de uma cidade e todos na cidade morreram congelados. Ele não atacou ninguém. Ele simplesmente passou perto e todos foram pegos na tempestade e foram congelados até a morte. Então, o Sunny, nessa batalha, o maior desafio dele não é efetivamente matar o Titã corrompido, pois ele próprio era de nível similar, ele era um transcendente neste ponto, então ele já era do mesmo nível desse Titã.
E mesmo assim, ele tinha que dar um jeito de burlar as defesas do seu inimigo e de fato conseguir se aproximar para efetuar um ataque. Essa é uma batalha que envolve muito mais estratégia do que simplesmente força. Ele tem que moldar os seus atributos de forma a conseguir superar o inimigo. É esse tipo de dinâmica que é muito interessante quando acontece nessa nova. São batalhas essas muito mais pensadas, onde tu tem que se desdobrar e pensar em várias aplicações que os teus poderes têm para contra-atacar uma habilidade do outro. Esse seria a minha contribuição, o meu incentivo para que você, pequeno gafanhoto, decida ler Shadow Slave. Sinceramente, eu acho que você vai gostar da experiência. E no mais é isso. Comentem o que vocês acham sobre Shadow Slave. Realmente me deu muita vontade de falar sobre isso, porque já tem meio ano que eu acompanho esta novel e recentemente saiu a notícia de que vai ganhar uma webtoon em breve e eu tenho certeza que muita gente nova vai entrar pela webtoon. E daí eu queria fazer aquele registro de um leitor que está aqui há bastante tempo. Mas é isso. Se cuidem, deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima.